boa tarde. Eu sou a Vanessa. Neste momento sou diretora de Recursos Humanos da Perfumes e Companhia, já há 8 anos. Venho de outra área completamente diferente, uma área mais jurídica, mais analítica, e agora estou no seio das pessoas. Muito bem, muito prazer. Então, Vanessa, eu sou o Rui Hortelão, eu fui jornalista durante 20 anos, portanto também fiz um shift completamente de carreira. Em 2017 completava 20 anos de carreira, não tinha 40 de idade, achei que era uma boa altura para mudar, para colocar essa experiência ao serviço das empresas. Foi isso que fiz, fui Head of Corporate Affairs, Marketing Communications da KPMG e cumpri uma missão e decidi sair do mundo corporativo e dedicar-me à consultoria estratégica, e estou CEO de uma empresa que é o maior proprietário de puro sangue lusitano, portanto no setor equestre. Boa. E basicamente é isso. E depois faço muitas outras coisas, nomeadamente fundador da WWF Portugal e outro tipo de iniciativas sempre paralelas para manter também aquilo que é o entusiasmo por diversas coisas que o jornalismo me deu e que depois agora a gestão também me dá, mas não fechado. Muito bem. Bem, vamos iniciar? Sim. Então, vamos lá. Ver o que é que me calha na rifa. Então, 1, 2, 3. Temos uma pergunta Vermelha. Ora então, Vanessa, qual é o impacto da inteligência emocional na liderança durante períodos de crise ou turbulência organizacional? Bem, começamos logo a pé juntos, não é? Não fui eu que fiz as escolhas de pergunta. Então, eu diria que a inteligência emocional acaba por ter impacto em tudo, mesmo quando nós não detectamos que ela está lá ou que estamos a agir com este background por trás. E é engraçado, por vezes, conhecer pessoas que são muito racionais e que não têm noção de que, na verdade, estão a gerir a sua abordagem à inteligência emocional. Portanto, isso é muito engraçado. Em termos de períodos turbulentos, ainda é mais necessário porque estamos em crise. E em crise, tudo o que são valências vem ao de cima. Portanto, eu diria que é onde nós a utilizamos mais e com mais acuidado perante o outro. Muito bem, cumprindo o tempo. Portanto, 6. 6, muito bem. Portanto, agora a Vanessa lê a pergunta azul. A azul. Então, vamos lá. Como é que as práticas de liderança do futuro irão equilibrar a vida profissional e pessoal das equipas? Bom, prognósticos só no fim do jogo. Portanto, as lideranças do futuro, é óbvio que o futuro vai trazer desafios e realidades completamente distintas, não só pelas necessidades que as empresas e que o tecido empresarial exige, mas também porque os próprios profissionais as novas gerações têm hoje necessidades, desejos, ambições e uma autogestão da sua própria carreira completamente diferente e, portanto, caberá aos gestores fazerem essa conciliação e o sucesso virá da capacidade de equilibrar essas novas gerações com as novas necessidades. Ora, vamos lá. Espetacular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma branca, não é? Portanto, no 9 é uma branca. Quais são os principais desafios de liderar uma equipa composta principalmente por millennials e geração Z no que diz respeito ao sentido de pertença e motivação? Então, isto é quase, faço aqui a passagem para como é que é liderar filhos em casa dessa geração. É um pouco igual. Esta geração é a primeira geração que chega às empresas e que não conhece ou ouviu poucas vezes a palavra não. Portanto, quando a ouve pela primeira vez ou quando vê uma cara feia pela primeira vez, às vezes é no contexto empresarial. Ainda assim, temos que conseguir ir direcionando as suas motivações com o que é as motivações das empresas, das organizações, quais são os seus objetivos e o alcance de resultados, retirando o melhor possível que eles têm. Que têm muito para dar, mas nem sempre sabem ou querem dar ao mesmo ritmo. Esse seria o meu principal desafio. Muito bem. E em quase 30 segundos. Claro. Vamos aqui, um branco. Azul. Azul.
É sempre para a frente. O segredo é olhar sempre para a frente. Boa. Vai gostar desta. Qual será o papel da inteligência artificial na tomada de decisão dos líderes? Então, o papel será uma ferramenta de apoio determinante e de suporte à decisão, porque vai ganhar cada vez mais importância naquilo que é a nossa base de decisão. Portanto, sem prejuízo de todas as outras valências, e eu continuarei a achar que a componente específica individual do líder continuará a ter, e do seu grupo de decisão continuará a ser muito relevante, mas obviamente a inteligência artificial vai aqui acelerar e pôr ao dispor de quem decide um conjunto infindável de recursos que hoje já existem, mas que obviamente no futuro vão ser muito mais potentes e muito mais capazes. Muito bem. Acho que é uma lapalice, mas... Não. Vamos lá. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. O pensamento estratégico dá frutos. Avance 4 casas. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Quase senti que não fiz Outro nada. cinzento. Mas a gestão muitas vezes é isso. Para o bom e para o mau. Um erro fala o retroceder. Deixa 3 casas. Meu Deus. Nada 2, como 3. ter alguma experiência. Então agora voltamos ao branco. Portanto... Lá está, isto é uma alegoria à vida. 2 passos para a frente, 1 para trás. Agora, espera aí, que temos só que deixar aqui isto. Como lidar com as diferentes formas de comunicação entre os colaboradores que entraram recentemente no mercado de trabalho? Como lidar? Às vezes a dificuldade é aqueles que não comunicam. Os que entram agora no mercado de trabalho e que têm a sensação de que todos sabem como é que estão a pensar e que não o verbalizam. Essa tem sido mais ou menos a minha experiência dos últimos tempos. Portanto, aqui o desafio é como fazê-los comunicar para conseguirmos entrar numa plataforma de verbalização do que é que se está a passar e assim sim podermos chegar à troca de ideias. É curioso haver nesta geração quem não comunica. Sim. Porque muitas vezes não há essa consciência. Mas, Há uma ideia de que esta geração comunica sempre. Sim. Mas eu concordo inteiramente com Mas essa. não tem sido a minha Também experiência. assisti a isso. Não tem sido a minha experiência. Sobretudo na KPMG, contratávamos algumas centenas. 6. Muito bem. Então vamos lá a estas Agora vai acontecer especiais. qualquer coisa mágica. A resiliência leva-nos mais longe. Avance. 2 casas. 1, 2. Portanto, o azul, o 18, deve ser para voltar para o 15. Não é? Pronto, ok. Pronto. E o 15 é vermelho. Muito bem. Então vamos lá. Como é que os líderes podem garantir que as suas decisões são éticas num contexto de crescente complexidade? Bom, a única forma de garantir é aumentar a possibilidade e a certeza de que elas são éticas. E nesse aspecto, dependendo da empresa onde se está, pode-se ter mais ou menos ferramentas, nomeadamente grupos, conselhos, profissionais, executivos ou não executivos, e outro tipo de canais internos dentro da empresa, implementados de forma a garantir uma maior autorregulação que possam suportar e aumentar a consciência, não é? Ou a segurança de que as decisões que tomamos estão de acordo com os padrões que pretendemos e, portanto, não estamos a alimentar questões negativas que não queremos, mas que muitas vezes, sobre as quais o pior é não termos visibilidade. São sempre questões complexas, não é? Sim. De eticidade. Não, porque a questão é, uma coisa são as decisões que nós tomamos Claro. exclusivamente, Sim. outra coisa é quando as tomamos em função de uma pirâmide de outras decisões. E as de áreas outras coisas. cinzentas, não é? 2, 3, Vocês querem um diálogo, mas depois não nos deixam, não nos dão 21. tempo para dialogar. Como é que os líderes podem criar uma cultura de inovação que atrai as novas gerações sem alienar os colaboradores mais velhos? Como acho que a primeira fase é descomplicar e desmaterializar o erro.
os colaboradores mais antigos, da experiência que eu tenho, têm muita, e a minha geração e as anteriores, têm muita aquela noção de que o erro é algo negativo. E temos muito a aprender com as gerações mais jovens que chegam agora, que nos mostram que o erro é algo positivo e que não há qualquer problema porque no dia seguinte fazem novamente. Portanto, eu descomplicaria a temática do erro e daria esse push a todos, aos mais antigos e aos mais jovens, para tentarem, errando, para acertar na vez seguinte. Portanto, iria por aí. Uma sugestão. Que é realmente um peso cultural gigante. 6. Muito bem, encontramos-nos. Então vamos lá. Quais são os principais desafios de motivar uma equipa multigeracional e como superá-los? Ok, quase a mesma pergunta de outra forma. Então eu diria que o grande desafio é precisamente conseguir encontrar um discurso e uma capacidade de foco que agrada a dois grupos que têm interesses, motivações e perspectivas, como a Vanessa falou, relativamente ao erro, por exemplo, completamente distintas. E, portanto, enfim, da minha experiência pessoal, o segredo é precisamente tentar encaixar esses grupos e dentro desses grupos não julgá-los apenas pela geração, julgá-los pela cabeça que têm, pela predisposição, pelo grau de motivação que ainda têm na tarefa, a questão, na função que têm ainda na empresa, e tentar, obviamente, aproximar, independentemente da sua geração, colocá-los o mais confortáveis possível e o mais adequados àquilo que é o seu momento de evolução profissional e de motivação, porque é assim que as surpresas, sobretudo positivas, acontecem e que também se esclarecem os casos que estão em dúvida, não é? Claro. Na relação do profissional com o companheiro. Boa ideia, boa ideia. Bem, lá vou eu para o 26. Isso. Portanto, uma 26. Azul. Como a liderança pode evoluir nos setores não lucrativos? Os setores não lucrativos. Acho que é pela motivação, as razões que movem as pessoas que estão nos setores não lucrativos. A liderança como qualquer outro papel. Ou seja, se eu acreditar que aquilo que estou a fazer naquele setor me vai preencher, eu vou ser um bom líder naquele setor. Mas eu tenho que ir pelo o que é que aquilo me preenche a mim como pessoa e depois deixar-me ir como líder. Talvez por aí. Hoje em dia falamos muito de propósito para as gerações mais novas, mas eu acho que o setor não lucrativo já falava de propósito há muito tempo. E os bons líderes do setor não lucrativo mostram o seu propósito ao longo das carreiras nesse setor, não é? Sim, e sobretudo, à exceção da perspectiva lucro ou resultado, sim, na prática já aplicavam e desenvolviam muitas coisas, muitas questões que, entretanto, o setor lucrativo foi aprendendo e hoje que valoriza, não é? Sim, portanto, sim. Ora, 2, portanto... Cá estamos. O dado está mesmo viciado. Era azul, acho eu. É azul, ok. Acho eu, Então menos. vamos lá. Não percebo muito bem, eu confesso que... Em que medida a inovação vai ser incorporada no mercado em constante mudança? A inovação? A inovação. Vai ser incorporada? Em que medida? Eu acho que a inovação neste momento já não vai ser incorporada, já está incorporada. Acho que atualmente não há empresa de nenhum setor que não tenha a inovação como uma meta, como um objetivo. Depois a questão dessa inovação se tornar um valor acrescentado ou não para o negócio e para a empresa, muitas vezes depende da capacidade não financeira, mas de conseguir reunir equipa com recursos financeiros, com o mercado, com alinhar, porque muitas vezes o desafio da inovação é alinhar essa novidade com aquilo que é a expectativa de mercado e muitas vezes o egoísmo do líder e o seu culto pessoal muitas vezes impede-o de abdicar de si próprio em função do momento e, portanto, quando chega já é tarde. O que é que o mercado consegue absorver também? Sim, e sobretudo, eu acho que muitas vezes é no tempo, porque o líder decidimos fazer essa inovação porque sabemos que o mercado pede, só que demoramos tanto tempo preocupados com nós próprios, quando lá vamos decidir, já passou, e já outros fizeram. Pois. Não é? Bem visto.
Lá vou eu para o 24 outra vez. Portanto, vermelho, não é? Sim. Ou cinzento. Supostamente devia ser... Não percebo. Acho que devia é ser vermelho, não é? Sim. Ok. Como é que os líderes podem manter a coesão da equipa enquanto enfrentam desafios relacionados ao aumento da rotatividade de funcionários? Isto, a Vanessa está sempre em vantagem. Isto é, Eu acho o que a Vanessa faz. a coesão da equipa é sempre um desafio, quer haja muita rotatividade ou não, porque a coesão da equipa é conseguir que as pessoas retirem prazer de trabalhar umas com as outras e com isso retirem o melhor de si, porque é óbvio que ninguém vai retirar o melhor de si num estado de desconforto. Portanto, o encontrar esse estado de conforto quando há muitas entradas e saídas é de facto mais desafiante. Aqui temos que olhar se calhar para os pilares da equipa, para os valores da equipa, por aí fora, e encontrar estas pequenas grandes colas daqueles que não entram e saem, para que deem o exemplo aos flutuantes. Iria por aí. Sim, sobretudo lidar com os flutuantes como uma realidade normal. Sim, sim. Ou seja, falta também mudar esse... 1, 2, 3. Portanto, então agora... 33, não é? Sim. Supostamente tem branco. Um branquinho. Como é que os líderes podem lidar com a pressão por inovação constante das novas gerações sem sobrecarregar as suas equipas com expectativas irreais? Portanto, várias temáticas aqui. Força! Eu tenho tempo, portanto. Basicamente, julgo que o desafio desse equilíbrio é a capacidade de, primeiro, dizer não, de resistir à tentação de liderar apenas a pensar nas novas gerações, porque não há nenhuma empresa que seja apenas só de novas gerações, a não ser que seja uma startup, e mesmo aí haverá diferentes níveis de maturidade e, portanto, parece-me uma coisa datada depois no tempo, relativamente aos resultados, e, portanto, eu acho que a chave é, sobretudo, conseguir aproveitar a pressão positiva que essas novas gerações trazem, procurando sempre a continuidade, porque essa continuidade é essencial para o sucesso e para a manutenção de bons resultados ou do crescimento da empresa. Portanto, não é... Porque mesmo quem muda radicalmente, seguramente não conseguirá fazer apenas com base em quem acabou de chegar à companhia ou quem acabou de chegar ao setor ou ao mercado de trabalho. Claro. Mas é verdade que hoje em dia há uma tentação grande de fazer diferente. Como é que os líderes podem equilibrar as abordagens tradicionais de liderança? Equilibrar abordagens tradicionais. Abordagens tradicionais é algo que deixa aquele desconforto da resposta, porque será que são as tradicionais que nós gostamos e com que nos identificamos, ou que nós não gostamos e não nos identificamos? Portanto, vou pegar nas que gostamos e liderar pelo exemplo, por exemplo, que é uma abordagem tradicional, é sempre positivo e dá sempre frutos. Portanto, eu diria que manter a liderança pelo exemplo, a liderança empática, que comunica bem, dará sempre frutos positivos, pelo menos enquanto estivermos a falar desta humanidade. Se calhar, quando entrar uma humanidade 2.0, já os critérios são diferentes. Mas pelo menos com esta, eu acho que ainda vai funcionando. Não sei se era esta a resposta que eles queriam, mas acho que foi uma boa resposta. Estou a contar com aquele disclaimer de não há respostas erradas. Estou a contar com isso. Completamente. Peraí, já estão a andar para trás. 34. Então, 34 é azul. Qual será o impacto das redes sociais na credibilidade e influência dos líderes no futuro? Tendencialmente tende a ser, à luz do que sabemos hoje, tende a ser crescente se as redes sociais continuarem a ter o papel que têm, e eu acho que isso ainda é uma incógnita, porque sem prejuízo do digital ser irreversível, do ponto de vista da sua materialidade, exemplos como o Facebook, o declínio do Facebook e etc. já antecipam que inevitavelmente a renovação das redes sociais, o êxito, o crescimento exponencial do TikTok,
antecipam que aquilo que nós possamos hoje olhar para as necessidades de um líder relativamente às redes sociais pode-se vir a alterar muito e a muito curto prazo. Por outro lado, acho que isso também deriva de setor para setor, varia de setor para setor em função da necessidade. Portanto, há um básico de relação com as redes sociais que é essencial e que hoje é difícil um CEO não ter, ou um líder não ter, mas depois o grau de profundidade ou de amplitude que tem nas redes sociais varia muito também de setor para setor. É muito pessoal também. Cada vez menos. Mas sim. Cada vez menos porque a pressão é muito grande. Sim, é para a frente, é para a frente. Vamos arriscar aqui numa branca. Pronto. Como podem os líderes promover uma cultura de mentoria intergeracional? A Vanessa já respondeu. Adoro essa pergunta. Adoro. Ainda bem que me calhou. Claro, calhou aqui, não nada está ao acaso. Porquê? Porque a mentoria intergeracional funciona muito bem em ambos os sentidos. Ou seja, ter gerações mais jovens a ensinar aquilo que sabem ou a forma como veem o mundo das gerações mais antigas dentro de uma organização funciona tão bem como o contrário. E agora dou o exemplo da organização onde estou, da Perfumes e Companhia, onde temos um programa de mentoria e até mentoria técnica, portanto, sobre produto, sobre tendências, portanto, somos estamos num setor muito exposto também às tendências e à moda, à beleza, e funciona muito bem esta troca. E então temos pares de mentores e mentorados em loja que funcionam com esta troca de conhecimento, de saberes, de experiências, da forma como veem a realidade, com colaboradores com mais experiência em idade para menos experiência e ao contrário. Portanto, a minha experiência é que funciona muito bem, basta que as pessoas saibam aquilo que têm que partilhar e que gostem de o fazer. E eu, como Board Advisor da Associação de Empresas Familiares, diria que a componente familiar da Perfumes e Companhia, do Honor, também contribui para essa cultura empresarial. Ou pelo menos favorece. Não sei, é o Rui que o está a dizer, não sei. 3, portanto aqui estamos numa 37. Ai, uma daquelas especiais. Parabéns, conquista uma promoção. Avance 3 casas. Ok. Sem fazer nada. Não. Por existir. Por existir. É isso. De que forma os líderes devem equilibrar a pressão de obter resultados com o bem-estar das suas equipas? Enfim, eu, da minha experiência pessoal e de todos os setores em que já trabalhei, as equipas em que liderei, já liderei equipas com mais de 150 pessoas, já liderei equipas com 5, 6, 10 pessoas e, portanto, basicamente esse equilíbrio, eu não vejo resultados se as equipas não estiverem confortáveis, porque não é possível maximizar resultados, levar as equipas e as empresas mais além se não houver o conforto, como a própria Vanessa disse há pouco. Ninguém, se não estiver confortável, ninguém é capaz de potenciar as suas capacidades e, portanto, basicamente o segredo é esse, o equilíbrio aqui é entre onde é que é preciso dar um murro na mesa, entre aspas, ou onde é que é preciso aliviar e compreender e, portanto, nesse aspecto a liderança é também muito solitária, por isso a tomada de decisão, sobretudo, nem tanto a liderança, diria mais a tomada de decisão, precisamente para conseguir equilibrar e ajustar em função daquilo que é uma visão global que só o líder tem e que tem a obrigação de ter. E, portanto, se viver só obcecado com resultados, vai perder a equipa. Se também ceder demasiado à equipa, inevitavelmente poderá comprometer os resultados e, portanto, comprometerá também a sua liderança. Vou voltar outra vez, não vou? Não vou sair daqui, pois não? Agora, calhando 4 já não vai ser. Quais são as expectativas da geração Z em relação ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal em comparação com as gerações anteriores? Isto é... É engraçado porque o que eu tenho visto e o que tenho lido da geração Z, o que tenho lido das pessoas, não de literatura, mas das próprias pessoas, é que não é uma questão de expectativa, é uma questão de eu quero a minha vida assim. Portanto, quem está ao meu redor se vai adaptar a mim e não o contrário. E o que deixa um desafio acrescido às organizações, porque obviamente não estavam preparadas para esta perspectiva. E agora entramos naquela discussão mas são eles que têm razão. Não é? Eu quero a minha vida o mais feliz possível e é para isso que nós devíamos todos caminhar.
se calhar a geração Z já lá chegou e tem que levar as outras gerações atrás. Portanto, eu diria que as expectativas do que deve ser a vida, lá está, da humanidade num futuro próximo, deve ser muito mais equilibrada e muito mais conciliada do que nós temos vindo a andar a fazer nos últimos séculos e nos últimos anos, onde a tecnologia nos tem ajudado a fazer muito mais e muito mais rápido, temos descurado um pouco deste fator felicidade. Portanto, eu acho que aí temos que estar atentos ao que eles nos trazem. Sem dúvida. Também só devemos lembrar que é preciso sustentabilidade, é só onde eles às vezes se esquecem também. Portanto, então 41, cá estou. Que é branco. Só também para não irmos embora rápido, estamos a ser tão agora cumpridores. uns quantos seis. Quais são as melhores práticas para lidar com a diversidade de valores e prioridades entre diferentes gerações na mesma equipa? Então, eu diria que as melhores práticas são precisamente aquelas que lideram em função dessa mesma diversidade, que consideram essa mesma diversidade, respeitam essa diversidade e promovem uma partilha onde essa diversidade se torna uma vantagem e não uma desvantagem. E, portanto, eu diria que cada vez mais, tendo em conta o mundo e o ambiente empresarial que todas as empresas vivem, cada vez mais globalizado, cada vez mais, portanto, multicultural e, portanto, diverso, obviamente que essa necessidade e essa capacidade é cada vez mais decisiva para o sucesso e, portanto, diria que as melhores práticas, quer dizer, são bastante diversas e, portanto, em 30 segundos seguramente não é possível elementar, mas elencá-las, mas é sobretudo aquela que olha para essa diversidade como algo que tem que ser gerido e que tem que ser, tanto quanto possível, colocado ao serviço da empresa e da equipa. Uma vermelha. Como é que os líderes devem lidar com a pressão constante para inovar e transformar as suas organizações? Houve aqui uma pergunta muito semelhante a esta, não houve? A pressão, eu diria que os líderes estão sujeitos a pressão constante, independentemente do segmento. Estamos a falar do segmento de inovação, ou segmento de transformação, porque hoje em dia é uma organização que não inova, é uma organização que está à falência e rapidamente ficará moribunda. A inovação traz-nos novas perspectivas, às vezes de ver a realidade, mas com isso não nos podemos esquecer do que é que sustém a organização atualmente, não é? Porque às vezes o desafio é olhar só para a inovação e apostar só na inovação e a tal sustentabilidade que falávamos na questão anterior, deixar um pouco ao acaso de vai correr bem. E eu vou colocar os melhores da minha equipa na inovação, eu vou colocar os mais competentes, os mais capazes, os que entregam mais, pensando que o resto da organização não vai sofrer com este abalo, não é? Eu diria que, mais uma vez, o desafio é no equilíbrio. No equilíbrio de não esquecer partes do caminho e não deixar equipa para trás. Muito bem. Um 6. Muito bem. 6. Portanto, aqui supostamente até ao 46, muito bem. Então vamos no azul. Como é que os líderes do futuro poderão integrar práticas sustentáveis e de responsabilidade social nas suas empresas? Enfim, a forma de integrar, em primeiro lugar, ouvir as próprias equipas que hoje têm uma sensibilidade muito grande, sobretudo as novas gerações, para essas temáticas. Depois, olhar para aquilo que são os setores mais evoluídos. E como a Vanessa disse, que o setor não lucrativo já tinha muito boas práticas por razões diversas e, portanto, eu até por esta questão pessoal da WWF Portugal, quer dizer, sei que é fácil para qualquer empresa hoje, se quiser verdadeiramente fazer esse caminho, tem à sua disponibilidade parceiros, ferramentas, profissionais e até mercado, porque hoje até os consumidores estão particularmente sensíveis, e investidores, não é? Stakeholders, estão todos eles sensíveis a esta temática, portanto acho que nunca foi tão fácil caminhar nesse sentido. Verdade.
Não posso deixar sozinha ali. Espetacular! Como é que os líderes do futuro poderão preparar as suas organizações para lidar com desafios imprevistos? É lidar com a imprevisibilidade, não é? Seja desafiante ou não desafiante. É assumi-la como parte do negócio. A vida é imprevisível, não é? Portanto, nós, quando acordamos de manhã, não sabemos o que é que vai acontecer durante o dia. Lidar com essa imprevisibilidade de forma natural e deixar que ter as nossas ferramentas e ter a nossa preparação, muito bem, mas não deixar que o que estava previsto, que não se concretiza, nos abale. Lidar com os imprevistos até de forma positiva e tentar aprender ou tentar encontrar a oportunidade do imprevisto, que se calhar, se não tivesse acontecido, nós não teríamos chegado lá de forma projetada, mas pode dar lugar a inovação, até quantas invenções nós não conhecemos que surgiram de imprevistos, não é? Não estava à espera que isto acontecesse. E é curioso porque o imprevisto também tem uma conotação muito negativa e eu já tive diversas experiências onde o imprevisto foi a minha oportunidade. Ainda bem que aconteceu, não é? Absolutamente. Foi absolutamente decisivo. Portanto, não é que eu não tenha feito nada, mas na prática o que eu e a minha equipa fizemos foi aproveitar esse imprevisto, que não era uma coisa negativa necessariamente, era apenas um imprevisto, era apenas uma coisa diferente do que estava projetado. Sim. Mas foi o mindset que mudou aí, não é? Foi ter um mindset preparado para acolher o imprevisto. E para reagir a isso e agarrar como oportunidade. Portanto, e aí muitas vezes, quando conseguimos fazer e a concorrência não consegue, uma vez, duas, ganhamos uma vantagem competitiva. 1, 2, 3, 4. Olá, muito bem. É isto? É chegar aos 50? Não, ainda há uma pergunta. Não. Então, é 50 com uma pergunta. E agora é a pergunta mais difícil de todo o tabuleiro. É os 50 mil, não é? Faltam aqui uns 10. Exatamente. Não, o Vasco Palmeirim vai entrar a seguir, espera lá. De que forma a situação macroeconómica afetará as estratégias de liderança no futuro? Bom, a macroeconomia talvez nunca foi tão relevante, pelo menos na nossa geração, como agora, por via desta, não só da questão da eleição de Trump, Donald Trump, mas pela visibilidade que hoje a sociedade em que vivemos, todos os líderes têm à escala mundial sobre precisamente essa macroeconomia, sobre geopolítica, sobre tudo o que é macro, e que pareciam umas coisas distantes e pouco influenciáveis. E hoje, ainda hoje, na imprensa portuguesa se viu um título que é como é que o Trump pode mexer na prestação da casa ou pode mexer. Sim. E, portanto, hoje até o próprio cidadão já consegue ter uma consciência direta daquilo que a macroeconomia influencia. Portanto, um líder hoje tem que estar cada vez mais atento porque o seu mercado, quer do ponto de vista da retenção e captação de talento, quer do ponto de vista do consumidor, quer do ponto de vista da tecnologia, tudo isso aponta cada vez mais para macro tendências, não é? E depois que têm que ser traduzidas, digeridas para o seu mercado e para a sua empresa, mas cada vez mais tem que viver ligado a isso, o que eu acredito que, e sei, não é? Que há décadas, pelo menos quando entrei no mercado de trabalho, isso não era claramente uma realidade e, portanto, quando olhávamos para fora, olhávamos numa lógica mais inspiracional, enfim, mas não nesta ligação direta e, portanto, hoje isso e vai ser cada vez mais assim, por via da questão tecnológica, do talento e daquilo que são as relações e este mercado global. Muito bem. Bem, chegámos ao fim do nosso tabuleiro e de uma conversa muito agradável. Muito, sim. Aqui muito condicionada, mas muito agradável. Mas basicamente dizer que foi uma conversa muito interessante. Enfim, do ponto de vista de ter alguém que tem a experiência dos recursos humanos, para mim também favoreceu, porque do ponto de vista da liderança, eu cheguei à liderança muito cedo, cheguei à liderança de grandes jornais em Portugal muito jovem. Fundei a revista Sábado em 2004, depois fui diretor em 2013 e nesse sentido as pessoas sempre foram muito importantes. Do ponto de vista aqui do desafio, as perguntas
como também a própria de uma escola de gestão como a Nova, apontaram muito àquilo que são as pessoas, àquilo que são as tendências, àquilo que é a componente de futuro, quer seja relacionado com pessoas, quer seja relacionado com a tecnologia e etc. E, portanto, nesse aspecto foi bastante desafiante. Obviamente, acredito que gostaríamos de ter tido mais tempo para poder, sim. Para poder pronunciar, mas basicamente, e o importante acho também que é referir, que pelo menos da minha parte, o programa que fiz do C-Level Strategic Leadership, em algumas perguntas aqui, quer aquelas que eu respondi, quer aquelas que a Vanessa respondeu, claramente são tópicos que, pelo menos no programa que fiz, sobre os quais debatemos, sobre os quais aprendemos, e a liderança é mesmo isso, não é? Portanto, é uma aprendizagem constante e uma evolução constante de integração de diversas experiências, conhecimentos, quer da nossa própria, do dia-a-dia que temos, quer depois dos outros, seja académicos, seja dos pais. Muito obrigado. Eu vou pegar nessa deixa, não combinámos, mas é uma boa deixa para eu pegar, que tem a ver com os 2 últimos módulos que fiz também aqui na Nova. Foi a liderança eficaz num ano e depois no ano seguinte voltei para fazer o Leading Organizations and Change. E o que me trouxe foi precisamente isso, foi ver o papel do líder de uma forma muito mais transversal, portanto, sair do que é a gestão da equipa, aquela dicotomia gestor-líder, e o líder enquanto a peça motivadora, inspiradora e de exemplo dentro da organização, mas também ao mesmo tempo que é alguém vulnerável, sujeito a pressões, onde o desafio também tem o seu impacto. Na área dos recursos humanos, como acabo por acompanhar vários líderes de vários setores dentro da minha casa, tenho esse desafio adicional, que é tentar perceber como é que os posso ajudar em cada uma das suas atividades. Se calhar um líder que é mais empático, puxar pela parte mais rigorosa, mais o dizer não, e o acompanhar as suas pessoas, mas com mão um bocadinho mais forte, e naquele que é mais forte ou mais aguerrido ou até com uma comunicação mais agressiva, mostrar-lhe que a empatia e a vulnerabilidade também são muito positivos. Portanto, saio daqui com vontade de fazer mais coisas aqui na Nova, porque nos abre também esta perspectiva de mais conhecimento, e mais conhecimento é mais poder. Sem dúvida. De agir. E a Nova, eu costumo dizer que a Nova, basicamente, isto é a escola talvez mais real que temos, portanto, mais conectada com aquilo que é a realidade que temos lá fora nas empresas. A única coisa que realmente é surreal é o campus e esta condição onde é possível fazer um programa em novembro e ter sol, onde é possível, enfim, portanto, onde há uma regeneração própria, portanto, para além da componente cerebral e de conhecimento, obviamente há o bem-estar. Aqui bem-estar, conseguiram alcançá-lo. Aqui consegue-se, essa é a parte menos real desta escola, é o sítio onde está e o ambiente. De facto. Portanto, muito bem. Muito obrigado. Boa tarde.